Bem, é isso aí, pessoal. Vamos lá agora aqui para a indicação dos nossos livros. Todos trouxeram seus livros? Sim. 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 Bem, Otávio, começa aí. O meu livro de hoje é um livro um pouco antigo que chama Freakonomics. E ele, basicamente, é um livro que analisa a economia por um lado e pela ausência do senso comum. Hoje em dia a gente vive inundado de senso comum, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem certeza de tudo. E o livro ele meio que desmistifica algumas noções de senso comum atreladas à economia. Ele modifica um pouco essa noção de causa e efeito, causa e consequência que a gente tem e relaciona de forma diferente do que já havia sido relacionado. Ele é um dos primeiros livros que fazem esse tipo de análise. São dois economistas americanos e desse livro vieram vários outros, que é Pense como um Freak, enfim. E ele é muito interessante para a gente entender que muitas vezes, quando a gente está afundado no senso comum, a gente tem que tirar a cabeça para fora da água e pensar de forma diferente. Porque ser diferente é libertador, é cansativo, é libertador, mas, como diz o Rafael, no final do dia você consegue dormir tranquilo e a, sem pastar grama, né? Rafael. Ô, Otávio, uma pergunta. Se ele tratar de demanda reprimida, manda pro amigo do Allen, por favor. Não trata não. Ele faz umas relações muito loucas, cara. Ele faz uma relação entre aborto e criminalidade, que é sensacional. É muito louca, mas é muito interessante. Imagina. Estreita correlação. Sou o Joe? Diga aí. O meu é um clássico. Tá dando para ver aí certinho? É a primeira vez. Sim. Essa é a versão digital. A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Bruno Paz-Manso, Camila Nunes Dias. Eu comprei pelo título e confesso que no início a minha preocupação especial era que não fosse um livro de apologia ao crime organizado. E o livro me surpreendeu. Não apenas por entrar num submundo que eu nunca tinha ouvido para além dos jornais de comunicação em massa, mas especialmente porque não é nem de longe um livro de apologia ao crime organizado. Muito, na verdade, o livro é uma grande crítica ao Estado, que foi hoje o principal responsável pela criação do PCC e do Comando Vermelho no Brasil. Perdão, o livro trata a nível de detalhes da organização, especialmente do PCC no Brasil e nos países da América Latina. Para termos uma dimensão, hoje os especialistas já estimam que o PCC esteja no nível da máfia, ou chegando próximo à máfia. O passo para eles é como lavar o meu dinheiro. E para termos ainda uma dimensão, o PCC se estruturou não apenas com seus regimentos internos, não apenas com suas estruturas de poder, mas com o que eles chamam de sintonias temáticas. Então, cada sintonia é responsável pela definição de uma pauta dentro da organização criminosa. Então, você tem a sintonia fina, que é o STF, praticamente, que julga todos os casos. Você tem a sintonia do chinelo, responsável pela arrecadação, sintonia da cesta básica, responsável pelos cuidados dos presos. Cada uma dessas sintonias temáticas tem uma função dentro dessa estrutura organizacional do crime. Isso explica por que, e eles colocam trechos da própria carta que o PCC escreve ao Comando Vermelho e aos principais líderes do PCC, porque o PCC rompe com o Comando Vermelho. Um dos motivos é a desorganização do Comando Vermelho com uma estrutura de poder para venda de drogas no país. Isso nos mostra uma preocupação muito grande que o governo precisa ter com o crime organizado no Brasil, que hoje abarca não somente as comunidades, não somente as favelas brasileiras, não somente os países da América Latina, mas se imiscua e muito na área política, na área econômica e social do país.
Então, a guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Se em algum momento o Bruno Paz Manso e a Camila Nunes Dias nos assistirem ou nos ouvirem, fica o convite. Eu já mandei e-mail para vocês, eu sou um grande fã do trabalho de vocês, é o nosso prazer aqui entrevistá-los algum dia. Parabéns pelo fantástico trabalho. Boa, boa. Rafael, eu queria fazer uma pergunta antes de falar sobre o meu livro. Você acha que eu não li esse livro, mas dentro de um ponto que você falou da questão da organização e queda do Comando Vermelho, você acha que, de forma paralela, e a gente pode falar que isso demonstra, mais uma vez, a melhor organização e mais uma vez, ficando claro que o paulista sabe trabalhar melhor do que o carioca? Eu acho que isso comprova sensivelmente. Não, eu acho que fica a crítica para nós, os cariocas. Quando os paulistas. Eu não sou carioca, não. Quando o crime é verdade, eu sou do Sul, então não tem nenhuma relação, só moro aqui no Rio de Janeiro. Mas quando o crime organizado paulista diz que o crime organizado carioca é desorganizado, que trabalha mal, que não sabe gerir os seus recursos, isso é inacreditável. Hoje, para você ter uma dimensão, gente, só para abrir um pequeno parênteses, hoje ninguém dentro do PCC pode matar sem a aprovação da sintonia. O que nós vemos no Rio de Janeiro, o bang bang, o PCC não quer, mas nem ferrando. O PCC quer estruturar, pagar as propinas que tiver de pagar e vender a droga e as armas. Acabou. Eu não quero bang bang, eu não quero transformar, não quero prejudicar o meu negócio. Eu entendo que eu sou um poder central e único no estado de São Paulo e em alguns outros estados e que eu vou dominar. E em breve nós veremos esse conflito cada vez mais sensível aqui no estado do Rio de Janeiro, como nós já vemos em diversos estados e que o governo não toma cuidado. O governo não toma conta. Rebelião atrás de rebelião sendo abafada pelo governo, enquanto o PCC monta uma mega estrutura contra essas facções que não têm a menor chance de fazer frente a essa estrutura econômica, política, comandada pelo Marcola e companhia. Aqui é trabalho, meu filho. Só lembrando que eu não sei se o Marcola separou, mas a esposa do Marcola, ela é advogada. Mas vamos lá. O meu livro que eu trago hoje é o Data Science para Negócios. Eu comprei esse livro porque eu estava muito envolvido em analisar dados. Até a capa que ele fala o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Na época da dissertação, eu estava pesquisando, levantando muita informação, muitos dados, e não estava conseguindo fazer uma interpretação bacana desses dados. E o meio jurídico hoje em dia fala muito, né? Big Data e análise de dados e push de informação, essas coisas disruptivas, né? Inovadoras. Então, e como diz a Maville, vá à fonte, né? Maville é a nossa decana da Lawbrain. Ela, na época da dissertação, ela pesquisou um tema e eu lembro dessa frase dela porque ela falava o seguinte: caiu uma pena aí. Ela falava que estava lendo um livro sobre o do work e por acaso também leu de um ministro aqui do STF que também fala sobre do working, só que a Maville leu a fonte. Ela leu o próprio livro do working. E quando ela foi comparar o que o ministro falava sobre o do working, ela viu que nada tinha a ver, né? Nada tinha relação com o original. Então eu fiquei com isso na cabeça, fiquei com essa ideia. E para também ser disruptivo, eu fui na origem dessa questão do data science. Então, é um livro escrito por dois autores. Eles trazem essa questão data science bem voltado para negócio. Não é um livro fácil de se ler.
porque ele também traz a parte matemática, traz a parte de gráficos, então é algo meio complexo, mas é um livro que ajuda muito a entender e, como a gente às vezes fala, beber da fonte dessa nova ciência, que não é tão nova, mas de coleta, interpretação e a utilização dos dados, que é um pouco do que a gente falou aí, vocês dois falaram dos livros, questão da informação, né? Até aqui, finalizando o comentário do meu livro e antecipando uma notícia aí, a gente deve lançar um edital para o nosso grupo de pesquisa, aonde ainda não tem definido, mas possivelmente o nome do nosso edital, da linha de pesquisa, da área de concentração da pesquisa, vai ser gestão da informação. Hoje é super importante, é um tema atual e que abrange diversos outros segmentos, como é o nosso pensamento. Não é só de direito, é de economia, é social, enfim, é política, é filosofia e assim vai. Pessoal, a gente está chegando a mais um final de programa. Hoje nós acabamos fazendo em 4 blocos. Eu achei que ficou melhor para a gente ter mais liberdade para comentar os livros, para bater um papo. A gente agora começa a comentar o livro do outro. Eu acho que isso é bacana também. E uma última notícia. A Lawbrain deve estar apoiando um evento de compliance em São Paulo. Ainda não tenho o nome, eu não quero divulgar agora de pronto, porque ainda não defini direito. Nós, né, não definimos direito, mas fiquem acompanhando aí que nas nossas redes sociais, LinkedIn e no próprio site do evento vai estar lá Lawbrain Space participando e dando apoio institucional. Pessoal, é isso. Eu espero que o programa tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim, e boa noite. Boa noite. Boa noite.